Então, como a gente falou, na verdade, o jejum é a abstinência voluntária da alimentação, né? A gente não está falando aqui de jejum político, né? Nem necessariamente do jejum religioso, né? Porque a gente estava até comentando antes aqui sobre a questão do Ramadã, enfim. Mas é essa abstinência voluntária. A gente usa o termo jejum intermitente, mas ele está abrangendo ali várias práticas do jejum, desde o que a gente chama de janela restrita de alimentação, ou seja, durante um período do dia você está se alimentando e no outro período do dia você não está comendo nada, né? Não está ingerindo nada calórico, preferencialmente, que depois a gente pode falar entre o jejum verdadeiro, que é o calórico, e o metabólico. E a gente tem o jejum que vai durar aí 24 horas pelo menos, que talvez que seja... A gente não tem essas definições tão claras, porque a metodologia, ela, até para os estudos, ela não é bem definida, né? Então, assim, a gente pode falar... estudos, né, Aline? Em relação ao jejum. Existem bastantes... A gente tem mais estudo em relação à questão... Dos benefícios. Não, a gente tem muita coisa em animais, né? Mas só que hoje, cada vez mais, a gente já tem em seres humanos também. Então, a gente teria isso, esse termo que abrange várias formas do jejum. Então, a gente tem aí a janela restrita de alimentação, como eu falei, parte do momento você está se alimentando, na outra parte você não está se alimentando. Jejuns de 24 horas, jejuns que a gente chama periódicos, então eles variam aí de 3 a 5 dias, e os jejuns prolongados, em que você fica mais de 5 a 7 dias sem se alimentar, né? O jejum mais longo da história durou 382 dias. Isso que eu ia falar, que eu anotei aqui. Exatamente, com Angus Barbieri. É um jejum que hoje a gente não vai ver mais ser feito, porque eticamente hoje não é considerado adequado, mas esse é um jejum absolutamente documentado, acompanhado por médicos, e se tratava de um obeso mórbido, né? E que perdeu mais de 70 quilos ao longo desse 1 ano e alguns dias, mas totalmente acompanhado, né? Então, se a gente fosse definir aí o jejum intermitente, esse termo que foi cunhado e abrange toda essa gama de possibilidades, né? A gente teria isso, a janela restrita de alimentação, o jejum, que pode ser um jejum periódico ou um jejum prolongado. E o jejum, ele tem dos benefícios, né, muitas coisas que vão ali na contramão do começo das doenças crônicas. Então, hoje em dia, por exemplo, você que está na porta de uma diabetes, na porta de uma hipertensão, ou está tomando medicamentos excessivos para a sua idade, porque tem isso também, né, de colocar na balança quantos medicamentos você já toma. Sei lá, toma 9, 10 comprimidos por dia e tem apenas 40 anos. Então, o Isenta tem muito isso, né? Muita gente chega na porta do Isenta já com uma camada e um leque de doenças crônicas. Então, o jejum também vem ajudar nesse retrocesso das doenças. O que a gente hoje se estuda cada vez mais, né? Que essas doenças crônicas, elas estão relacionadas, muitas delas, com a questão alimentar, né? A gente tinha um padrão de alimentação que baseava aí em 3 refeições por dia, em que a gente comia basicamente no horário em que o sol estava lá, brilhando, né? Nós somos seres de hábitos diurnos, né? A gente não foi feito para enxergar comida de noite, né? Então, a gente teria esse hábito diurno já, e era o que nossos antepassados faziam, né? Se a gente for olhar lá, como é que é a história... Até hoje, se a gente for pegar na roça, ainda... da indústria, né? Os nossos pais, exatamente, não plantavam lá, faziam. Exatamente. Então, mas assim, hoje em dia a gente abre a geladeira, a cozinha tem luz, a geladeira tem luz, o celular tem luz, se tiver a lanterninha, vai lá fuxicar no fundo. O que a gente vê hoje, e que se diz hoje, é que a gente tem... Essas doenças são uma doença do excesso de oferta. O excesso de disponibilidade, coisa que a gente não tinha anteriormente. Então, muitas dessas doenças, como você falou, hipertensão, diabetes, a obesidade, né? A síndrome metabólica está relacionada com uma coisa que poucas pessoas, às vezes, sabem o significado, que é a resistência insulínica. Então, conforme a qualidade do que a gente se alimenta, a gente começa a alterar os nossos hormônios. E a insulina aí é o grande hormônio aí relacionado ao nosso metabolismo, a como a gente lida e controla a nossa glicose, e como a gente lida e trabalha também com a nossa gordura, né? Nós, seres humanos, fomos criados e cunhados para ter uma forma de reserva de energia, que é a gordura. Se a gente tem essa insulina alta o tempo todo, que é o hormônio que não só pega a glicose que está lá no nosso sangue e vai botar para dentro dos músculos e dentro das células para nos fornecer energia para o dia a dia, ela também controla se a gente consegue ou não queimar a gordura que a gente armazenou para ter energia quando a gente não tem a oferta da glicose.
Então, a gente percebe que hoje esse excesso de oferta fez com que a gente consumisse muito mais energia, caloria, do que a gente precisa. E aí a gente foi aumentando e desequilibrando todo esse perfil hormonal que a gente fala e vai desencadeando as doenças crônicas que a gente tem hoje. Então a gente vê que essas doenças, como você citou, estão muito relacionadas aí a esse excesso que a gente passou a ter da década de 60, 70 para cá.